E Specs, como vão? Como você sabe, né, eu tenho um lado jovem, ainda sou jovem, e terminei de assistir a série Euforia. Uma série adolescente, né, conta como é que os adolescentes estão vivendo no ensino médio. E além das maquiagens maravilhosas, dos looks, também tem personagens bem interessantes, né? Histórias que a gente podia estar falando aqui, tem questão de abuso psicológico do Nate, tem vários personagens interessantes, o pai dele também, enfim. Mas a que me chamou mais atenção e que eu queria trazer aqui é a personagem principal, a Rue, interpretada pela atriz Zendaya. Eu achei muito interessante, assim, como tem sido construído essa personagem. Porque, né, é uma jovem que tem um transtorno por uso de substâncias. E, no caso da série, a gente pode acompanhar ela em vários estágios. Para as pessoas, né, que não lidam diretamente com esse tipo de situação, é interessante porque, primeiro, né, você vê que é uma menina que tem uma família, ela não é uma má pessoa, como às vezes as pessoas julgam, né, quem faz uso de substância, que é mau caráter, ou que só quer prejudicar a família, uma pessoa perdida na vida. Ela tem momentos em que ela consegue ter um relacionamento, ela consegue ser amorosa com a irmã, mas também tem momentos em que ela fica agressiva, ela omite coisas da mãe, ela tenta disfarçar, enfim, então é uma coisa bem interessante, que vale a pena a gente assistir a série e olhar pra como ela tá sendo representada, porque ela não tá nem, né, como vítima, nem também como uma algoz perversa e tal, que não é o caso. E na prática, né, como é que é isso, essa questão sobre o uso de substância? Geralmente a gente considera, assim, no CID e no DSM tem um transtorno para cada substância, mas no geralzão é sempre o quê? Um padrão problemático de uso, que gera um sofrimento, pode ser para si ou para alguém na família, e pelo menos assim durante 12 meses, mas na prática a gente não conta tanto assim a questão do tempo, mas sim a questão do impacto. E o que você caracteriza, então, esse padrão problemático? Uma pessoa que faz uso de qualquer substância em maior quantidade do que deveria, e isso vai aumentando, e também um tempo maior do que o que deveria. Além disso, depois a pessoa pode até fazer um esforço em tentar reduzir, mas não consegue, e acaba também gastando tempo em conseguir aquela substância, e aí entra, né, desde tentar dinheiro, vender coisas, ou até mesmo trabalhar para ganhar dinheiro para poder comprar. Às vezes a pessoa não faz nada de ilegal, mas ela gasta um tempo para conseguir aquilo. Quando não consegue, ela vai apresentar um forte desejo de consumir. E isso é uma coisa interessante também de falar, né? Porque a gente pensa assim, a pessoa não para porque ela não quer. Às vezes ela tenta, mas sozinha é difícil, porque tem toda a bioquímica que está ali alterada. E vai impactar então nas atividades, tanto nas atividades de trabalho, escola, quanto nas atividades interpessoais também, né? Os relacionamentos. E essa é a parte mais complicada, talvez, porque a família é diretamente atingida, ou família, ou com quem a pessoa mora, amizades também, por conta disso. E uma coisa interessante, né, é que a pessoa também vai ter esse uso em situações de risco. E isso é uma coisa que a gente até às vezes pondera, questão de internamento e tudo mais, mas eu vou falar isso com maior detalhes daqui a pouco. Voltando para o caso da Rue, para a gente poder linkar aqui. Ela começa a primeira temporada voltando de uma reabilitação, né? Ela teve uma overdose, né? Ela chegou a ficar desacordada, em coma, pelo que eu entendi, e por conta disso, né, da gravidade desse quadro, ela foi para uma reabilitação involuntária. E aí, eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Se deveria ter sido voluntária ou involuntária, porque depende muito da situação da pessoa. Mas o fato é que ela não, nesse momento da história, ela ainda não estava implicada na questão do dano que aquilo estava causando. Então ela começa a driblar a mãe.
Então a gente vê essa questão, né, que ela tinha um forte desejo em consumir e acabava fazendo coisas até para conseguir. Então ela vai lá na casa do Fresco tentar conseguir substância. Ela faz uso de várias, né, então não vou nem entrar em detalhes aqui de qual, mas ela faz isso, ela faz uso maior do que deveria, se coloca em risco, fica intoxicada. Ela é uma atriz sensacional, porque tem um período que ela tenta ficar sem usar e ela tem os sintomas, né, da abstinência. Então, no caso dela, como faz muito uso de opioide, ela tem diarreia, dor muscular, ela chega a ter febre e tudo isso realmente é relatado. E a atriz é sensacional nisso. Também fica com humor disfórico, né, assim, fica irritada. Isso na segunda temporada. Tem a cena dela brigando com a mãe que, nossa, você chega e fica tenso, assim, né? Mas é aquilo ali. Só que é interessante porque não mostra só aquele recorte, né? Vê que ela também tem um lado que ela é engraçada, que ela é uma irmã legal e que ela também tenta parar e não estava conseguindo. E é muito legal na segunda temporada quando ela vai para um Narcóticos Anônimos e ela começa a conversar com tem tipo um padrinho. E aí quando ela realmente se implica naquilo, né, o padrinho vai até lá na casa dela conversar com ela e tal, e ela começa então a fazer o tratamento. É mais ou menos isso que acontece mesmo na vida real. Eu senti falta, mas aí eu não sei, né, se essa questão da série, de mostrar mais também essa abordagem, né. O grupo são ótimos, funcionam, mas a maioria das vezes precisa de associar tanto a parte da psicoterapia quanto de terapia medicamentosa mesmo, porque, como eu falei, né, tem essas alterações bioquímicas e a pessoa vai ter esses sintomas de fissura, de abstinência, então a gente tenta minimizar isso, né, e vai fazendo um trabalho também para conscientizar a pessoa sobre o padrão problemático, porque muitas das vezes a pessoa ainda não está nesse estágio, né? Ela ainda acha que consegue dar conta e a família que está vendo que não. Então o trabalho, né, em conjunto, ele ajuda nisso até, de primeiro fazer a pessoa se implicar, perceber que aquilo está sendo uma coisa ruim e depois tá dando ali aquele suporte. A medicação ajuda a controlar os sintomas. Uma coisa interessante é que não existe assim um tratamento específico para substâncias, digamos assim. Não tem essa medicação aqui é para cannabis, essa aqui é para cocaína e tal. A gente vai de acordo com os sintomas que a pessoa apresenta. E também se ela tem alguma comorbidade. Esse é um ponto interessante também, né? A maioria dos pacientes que fazem uso de substância, eles têm as comorbidades, depressão e ansiedade. Não tem tanto transtorno de personalidade como a gente pensa, né? Que, como eu falei, às vezes a pessoa pensa assim, quem faz substância é uma pessoa sociopata, que não liga pra ninguém e tudo mais. Às vezes ele está nesse estágio e acaba tendo comportamentos que realmente não são legais, mas isso não significa que a pessoa que tenha um desvio de personalidade. Uma outra coisa também importante de falar é que a gente não pode dar diagnóstico de alguma outra doença enquanto a pessoa está intoxicada pela substância. Tipo assim, a pessoa às vezes tem um episódio psicótico, mas ela tem uso de, sei lá, cocaína. Se ela tá naquele momento, você não pode dizer que ela tem um quadro de esquizofrenia, por exemplo. Você tem que esperar passar o período e ver se aquela questão, né, se aquela psicose vai se manter ou não. E aí você vai fazer o tratamento voltado para isso. Então você pode entrar até com antipsicótico e depois você vai decidir se vai manter ou não, dependendo. Eu acho que cortou nesse finalzinho. Mas enfim, o que eu tava falando é que você vai fazer a medicação de acordo com os sintomas apresentados e a questão da comorbidade. Mas você não pode dar um diagnóstico, por exemplo, de depressão, um quadro psicótico, se a pessoa estiver intoxicada naquele momento. Você tem que ver o que vai acontecer depois que passar. Você pode até entrar com antipsicótico naquele momento, mas depois que passar que você vai ver se aquilo ali vai realmente desembocar na esquizofrenia, no transtorno bipolar, alguma coisa nesse sentido. E, além disso, né, tem a parte da psicoterapia, como eu falei, que ele ajuda também a pessoa a
entender o porquê que aquilo ali está sendo danoso e também até para reinserir ela socialmente, que a depender da situação tem todo, né, um preconceito com as pessoas e às vezes a pessoa tenta omitir da família, no trabalho sobre isso. E às vezes a situação chega num ponto que as pessoas acabam descobrindo por outra maneira e às vezes a pessoa fica com vergonha até de voltar. Então a terapia também é importante para reforçar, assim, de olha, você não é um ser humano pior por conta disso, você estava com uma doença e é de fato uma doença. Tem CID igualzinho à depressão e tudo mais, então você estava tratando de uma doença, você saiu agora dela, quer dizer, saiu assim, a pessoa vai ficar abstêmia, mas sempre tem que ficar esperto para não ter recaídas, que podem acontecer também, tá? Não quer dizer que parei aqui de beber e tá tudo resolvido. A pessoa sempre tem que ficar alerta, porque pode acontecer essas recaídas, mas você ter uma equipe ao seu lado ajuda muito nisso também, né? Que é comum que aconteça essas recaídas, mas aí você fala assim, não, você não voltou da estaca zero, porque você já conseguiu identificar o porquê que isso aconteceu, você já conseguiu, né, falar com as outras pessoas, então isso tudo ajuda. E além de ajudar o próprio paciente, também ajuda a família, as pessoas de apoio a lidarem, que também é um outro ponto muito complicado nesses casos. E aí, voltando novamente para a questão da Rue, por exemplo, né? A mãe dela fica muito perdida e a Jules também. Ela fica na dúvida, né? Se ela conta para a mãe ou não. Ela acaba contando porque ela viu que a namorada estava se colocando numa coisa muito perigosa e contou para a mãe ficou um pouco sem saber como é que agir e tudo mais. E foi bacana aquela cena que o padrinho, né? Que acho que é o Ali, lá do Narcóticos, ele vai pra família e ele orienta a mãe como é que tem que agir, não negligenciar também o cuidado com a outra irmã, porque acaba voltando muita atenção pra ela e deixa a outra também, assim, tanto quanto desamparada. Então isso tudo é interessante, na prática a gente realmente faz isso. E a questão do internamento. A questão da dependência química, assim como várias outras questões psiquiátricas, elas precisam ser vistas de uma forma individual. Às vezes a pessoa está se colocando de um risco tamanho que às vezes a internação pode ser indicada. Depende muito. Então, por exemplo, assim, se a pessoa está se colocando em situação de risco, ela está clinicamente debilitada, mas não percebe, a família não está conseguindo manter esse suporte em casa, a pessoa não está colaborando com o uso das medicações, não está tentando reduzir, enfim, às vezes você vai pensar sobre isso, mas não é assim que nem naquele filme Bicho de Sete Cabeças, sabe? Que aquele filme é péssimo assim nesse ponto, porque pegaram um menino e colocaram lá e ele, enfim, acabou sendo exposto para várias coisas que não tinha necessidade. E aquilo também acaba, quem assiste, né, cria um estigma também com relação ao internamento psiquiátrico e acompanhamento psiquiátrico, mas eu digo que hoje em dia as coisas estão bem diferentes daquilo, bem diferentes. Eu queria muito que na série mostrasse como é que seria atualmente um acompanhamento com um psicólogo, com um psiquiatra para ela, seria muito legal para os adolescentes também verem como é que a coisa funciona, mas a segunda temporada ela terminou de maneira legal, assim, né? Trazendo uma mensagem positiva de que é possível a pessoa parar de usar substâncias, se tornar, digamos assim, uma pessoa melhor. Ela fala sobre isso. E eu tô ansiosa pra ver a terceira, ver como é que ela vai evoluir nisso. Espero que ela consiga passar dessa fase da adolescência e consiga recuperar aí os vínculos dela. Enfim, sem mais spoilers, mas acho que deu pra, né, fazer uma junção aí da questão fazer essa junção, né, da realidade, do que a gente passa psiquiatra no dia a dia, e uma série que a gente consegue assistir também, ver outras coisas e mostrando, né, que psiquiatria, na verdade medicina e arte tem tudo a ver, a gente consegue trabalhar e fica mais fácil até de entender as coisas com base nisso. Se vocês tiverem outras séries ou filmes que vocês acham que vale a pena a gente fazer essa correlação, coloquem aqui nos comentários e tal, vai ser muito legal. Tchau!